Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos ter uma pequena palavra antes da nossa oração. Então vamos ler. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habita. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor é misericordioso. E sabe todas as coisas. Conhece todas as coisas. Conhece o princípio. Conhece o fim. Conhece o meio. Nada foge do seu conhecimento. Por isso, a igreja do Senhor encontra-se redimida, preparada para a última chamada, a chamada para casa. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar. Quero, nesta noite, falar a respeito de atributo. O profeta falou uma palavra aqui e eu a dividi. É sobre isso que quero tratar nesta noite. A vida e a morte está em dois pontos em nossa vida, que é, primeiro, é vírgula, e depois, ponto final. Quando fechamos, está aqui, agora estou com a mão só, está difícil. Quando nós fechamos um pensamento daquilo que vamos fazer, segundo a vontade de Deus, colocado em oração, nós colocamos uma vírgula.
Por quê? Porque se Deus mudar, eu orei, pedi a direção de Deus, e eu estou esperando em Deus. Tá? Deus responde o dia e a hora que nós precisamos, não a hora que nós queremos. Não é intimar a Deus como ensinam os denominacionais, que você tem direito. Você tem direito, mas você cede os seus direitos pela palavra? Entrega-se a palavra? Você tem direito de todas as bênçãos redentivas. A pergunta se faz, mas é redimido para ter direito às bênçãos de redenção? Correto? Então veja bem. Então você ora e naquele assunto que você pretende executar, você põe uma vírgula. Porque vírgula vai dar sentido que você pode continuar. Isso. O assunto continua. Eu aprendi assim há 60 anos atrás. Que quando você coloca um ponto final, você pode mudar o assunto. Dentro do texto. Você está falando uma história, se assim, tal. Terminou o assunto, você coloca um ponto, depois você pode mudar a história. Né? Mas se você põe uma vírgula, você tem que dar continuação. Então, quando você põe uma vírgula, você está dando liberdade para o Espírito Santo mudar a sua mente, a nossa maneira de ser. O maior desafio, meus irmãos, que eu encontro é uma pessoa mudar a si mesma. Olha aqui, eu estou ficando bem velho. E eu parece que foram raras as pessoas, mas eu conheci e convivi com elas, pessoas que mudaram. Mas foram raras. Porque mudar os outros não é tão difícil. Mas mudar a si mesmo é um grande desafio que você vai lutar com uma pessoa chamada ego. Egocêntrico. É ali, tá? Mudar a si mesmo. Por quê? Porque se as pessoas recebessem os conselhos que saem desse escritório ao longo da minha vida, não tinha nenhum casamento errado, não tinha nenhuma pessoa desviada. Não tinha nenhum lá no mundo desviado, que tem uma infinidade deles, e outros que entraram dentro da mensagem por caminhos errados. Por quê? Por não ouvir, por não dar ouvido. Porque o homem que está aqui, ele tem dois dinheiros. Ele tem a palavra e tem o Espírito. Se ele tem dois dinheiros, então ele tem como ajudar. E aqueles que vêm para pedir um conselho, e você vai dentro da Escritura, vai lá onde o profeta falou daquele assunto, como orientar aquela pessoa, mas algumas delas já vêm definido. Quer saber só da opinião do pastor, se ele errou muito ou está raspando ou ele acertou. Só quer saber o que ele fez. Por quê? Porque você vê depois a vida seguindo, ele fazendo tudo errado que foi ensinado. Então ele já estava definido. Aí ele carrega dois pecados. Um de fazer errado e outro de não ouvir o conselho. Essa é a verdade. É por isso que tem, por exemplo, Deus tem um canal para te abençoar. Sem sombra de dúvida. Ele tem uma maneira de nos abençoar. E ele só vai abençoar daquela maneira dele.
Esse é o canal que Deus vai nos abençoar. E você pega e bloqueia aquele canal. Então Deus não está obrigado a andar atrás da onde você vai, por onde você quer te abençoar. Foi uma mensagem que eu vi do pastor Rafael, mandaram até para mim um trecho do áudio. Foi ele que falou assim, olha, as pessoas têm segunda, terça para tratar dos seus negócios, na quarta tem oração. Ele, segunda e terça, não trata de negócio, na quarta ele vai tratar e não vem na igreja. Depois, no caso dele, ele não tem culto sexta, eu tenho aqui. Aí tem quinta, sexta, sábado, o culto de domingo. Aí, domingo, ele foi convidado para ir a algum lugar, ou recebe um parente em casa, ou arruma alguma coisa. Aí, quer dizer, então, o canal que Deus tinha para te abençoar era no culto de oração, o canal que Deus tinha para te abençoar era naquele culto domingo, e você não foi. Foi isso que ele estava falando, mas falando com muito mais propriedade, estou só dando uma ideia do que ele estava falando. Quando nós falamos que isto não é hora para andar com brincadeira que eu digo assim, né? Tem pessoa que não faz o mínimo esforço. Se você vai prestar um concurso, a pontuação sua no concurso depende de quanto você estudou. Se você vai fazer prova no final do ano, o final do ano corresponde o ano inteiro. O que você fez durante o ano é o que corresponde no fim do ano. Você foi mal porque estudou mal. Isso é a vida natural, certo? É a vida de cada dia. Eu não digo que a pessoa vai trabalhar, né, e por seu muito esforço trabalhando, ele vai ficar rico. Eu não creio nisso. Riqueza não vem tanto de trabalho, de capacidade intelectual para gerir negócios. Riquezas vêm de capacidade, inteligência intelectual para gerir negócios. Eu conheço um engenheiro que está vendendo cachorro-quente. Eu conheço um engenheiro que é chefe na Itaipu. E aí? Fizeram a mesma engenharia elétrica. Tá? Então, depende do quanto você dedica àquilo que você pretende fazer. O quanto você vai dedicar, o quanto você vai investir naquilo, o quanto nós vamos aplicar naquilo. Eu tenho 2 filhos. Um é muito esforçado. E pelo esforço dele, ele chegou onde ele chegou. Hoje ele é... O que era mesmo? Ele representa uma firma para a língua inglesa e língua espanhola. Como é que chama esse pessoal que faz contato lá fora? Supervisor, não. Assistente, não. Assessoria. Ele dá assessoria para a Schneider, que é uma firma de material elétrico, para a língua inglesa e espanhola. E também dentro do Brasil. É muito bem sucedido. Não sei quanto ele ganha, não sei da vida dele, mas o padrão de vida dele, pelo que eu vejo, não é baixo. Tem o outro, que já fez faculdade a vida inteira, não terminou. Fez faculdade a vida inteira, não terminou. Inteligente, capta a coisa no ar. O que bota para ele fazer, mas é imediato, ele pega a coisa. É inteligente. Aí não tem vontade. O outro que não é tão inteligente, galgou o horizonte. O outro que é inteligente, está nem aí. Se der, eu faço. Se eu quiser, eu faço. Eu sou capaz. Lógico que é capaz. Mas não adianta ser capaz e não fazer. Tem que ser capaz e pôr em prática. Entendeu?
Eu estou fazendo isso falando da vida nossa com Deus. Se eu sou capaz, então vou fazer o melhor na medida que Deus me der condições para fazer. À medida que eu tiver forças para fazer. Se eu fosse um homem parado, vou ser um pouquinho de mensagem, já vou voltar. Se eu fosse um homem parado, eu estava aqui falando esta noite com a bengala na mão. E depois o diácono ia descer eu dessa escada aqui. Porque eu tenho um problema sério no joelho direito, de correr. Eu tenho 2 tendinites e tenho desgastes na articulação do joelho. Eu tenho uma cirurgia no coração e tenho um procedimento no coração. Tá? Se eu fosse um homem parado, esse pastor não estava mais aqui hoje falando. Eu não digo que estava morto, porque a vida pertence a Deus, não é ser uma pessoa sadia que vai viver 200 anos. Vive a vida que Deus deu, a medida que Deus deu de vida para ele. Quando puxar o cartão lá, ele vai embora, acabou. Ou de um jeito ou do outro ele vai, não é isso? Eu estou falando de você ter qualidade de vida. Então, ou vocês acham que eu gosto de ambiente de academia? Eu detesto aquilo. Eu ia bem de manhã, e de manhã começou a ficar ruim, agora descobri que às 11 horas é o melhor horário. O pessoal, está todo mundo indo para o almoço e tal, e fica vazia. Aí eu vou lá e tal, e faço tudo que eu tenho que fazer. Não tem ninguém, tem só eu lá. Tá? Então, eu faço 40, 50 minutos de bike, eu vou nas máquinas, eu pego para valer, eu chego em casa mortinho, faço, acho que hoje não vai dar nem para levantar da cadeira. Se eu não fosse uma pessoa ativa, os problemas que eu tenho de enfermidade já me tinham jogado para baixo, eu estava acabado. Como diz o pastor, disse assim, você quer comer a lua pensando que é queijo? Não funciona. Ah, não sinto nada, pastor. Ah, você não tem ainda a idade que eu tenho, tá? Aí você vai ver. Aí você vai ver que a glicemia é um caso que você tem que controlar. Aí você tem que controlar a glicemia. Eu, graças a Deus, não tenho problema de pressão. Mas glicemia anda no meu pé o tempo todo. Eu estou sempre vigiando essa glicemia. Colesterol já tem uma ordem da médica. Não pode passar de 70. Quando a média é 190. E você pensa que é brincadeira manter esse negócio lá embaixo? Deus sabe. Tem dia eu fico nervoso porque não tenho o que comer. Está cheio de comida na minha casa e não tem comida para mim. Ah, coisa dura, né? Ter tanta comida e não poder comer. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho uma igreja, eu tenho uma responsabilidade. Eu sou um pastor, eu cuido de almas, a minha voz tem que estar boa, a minha condição física tem que estar boa, então o meu tempo é um tempo cronometrado, direitinho. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu tenho, gente, as minhas responsabilidades. Muitos se rebelaram e foram embora, mas eu não estou olhando para o barco que naufragou, o barco que está chegando. Essa é a verdade, né? Então, não é, se você almoça bem, come bastante, aí você dorme umas 6 horas depois do almoço. Um dia você vai acordar lá do outro lado com a parada cardíaca. E cria bastante barriga também, sabe? Porque a diabetes gosta de barriga, que eu te falar. E bebe bastante Coca-Cola, mas bebe mesmo. Tá bom? Aí você vai ver, não sinto nada, eu estou bem. Tá bom, você é novo, né? Mas um dia essa máquina vai começar a gastar essa máquina aí, e o seu pâncreas vai começar a ficar cansado e produzir menos insulina, e vai subindo a sua glicemia, e vai gastando, como a minha voz gastou tanto falar, entendeu? Então,
gasta, o corpo humano gasta, ele não pode parar. Se parar, ele trava e enferruja, mas também ele gasta, tá? E conforme vai gastando, você tem que ir maneirando o que come, o que faz, né? É isso. Quando eu tirava 3 dias de jejum, maravilha. Hoje, se eu fazia 3 dias de jejum, eu não sei se eu sobrevivo eles. Porque a coisa vai subir e vai descer toda hora. Mas vamos lá. Falei da vírgula, né? Então, a morte e a vida está em 2 pontos, vírgula e ponto. Você põe um ponto e fala, vou fechar o assunto aqui, e está errado, você morre. Põe vírgula, depois Deus vai tocando para frente, vai mudando as coisas, e você pode contornar a situação. Agora, tem situação que, biblicamente, é incontornável, não tem como mexer. Não tem como mexer. Por quê? Porque atingiu as Escrituras, chegou num ponto que não tem mais como ir para frente. Aí você tem que tirar a mão e deixar a coisa rolar, é isso? Mas eu li isso aí, mas quero fazer outra leitura com vocês aqui. Você vai estranhar que eu vou ler aqui, mas vai estar dentro do contexto, que é Gênesis capítulo 3, tá? Não, vamos ver o 2 e o 18 primeiro. Ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs nome em todo o gado, e as aves dos céus, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que tivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão, este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta era chamada varô, porquanto o varão foi tomada. Pois deixará o homem, seu pai e sua mãe, apega-se a sua mulher, serão ambos uma carne. Aí, Paulo tirou isso aqui, para o livro de Efésios, tirou isso aqui, tá? Desta passagem da Escritura. Marido e mulher é uma carne. Agora, Eva era tudo que Adão era. Carne de Adão, osso de Adão, espírito de Adão, tá? E se vocês, como nós temos lá em Colossenses 1, você vai encontrar que ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação, o primeiro que morreu e ressuscitou, e tudo que estava em Cristo agora está na igreja. Tudo que está na igreja estava nele, porque ela foi tirada dele, para as obras dele. Ele é o cabeça, e nós somos os membros, conforme a leitura, porque nele, né, toda a plenitude habita nele. Então, estamos falando de um assunto chamado atributo, tá? Onde eu vou tomar aqui. Lúcifer não tinha atributo. Entenderam? Aonde eu vou entrar bem rápido. Lúcifer não tinha atributo. Se Lúcifer tivesse atributo, por que ele não cura?
Se Lúcifer tivesse atributo, por que ele não tem misericórdia? Por que não tem amor? Ele não tinha atributo. Mas todos os atributos estavam em Deus. E esses atributos estavam na mente de Deus. E Deus queria que esses atributos se manifestassem para se fazer conhecido a nós. Só vai entender esse assunto aqui se você ler, escolhendo, ou seja, a mensagem União Invisível da Noiva, e observar lá no parágrafo 63 em diante. Atributo. Deus fez o homem porque ele tinha atributo de criador. Satanás não tinha atributo, senão ele criava. Ele perverteu a criação para poder entrar na criação. Satanás não tinha atributo, mas passou a ter atributo através de Caim. Tá? E a descendência de Caim, até nos nossos dias, ele passou a ter atributo, porque ele entrou na criação de Deus, que era a mulher, e de lá saiu um homem. Agora esse homem que saiu de lá, passou a ter atributo, porque Caim foi pai, tinha atributo de pai. Caim foi filho, entendeu? Então começou a ter atributo. Agora a pergunta é essa, mas os atributos que Caim tinha foi para benefício ou malefício, para o bem ou para o mal? Ele não fez nada que prestasse, por causa da origem. Origem de um pastor, origem de um ministério, origem de uma pessoa, ela tem que ter lastro, tem que ter base. Isso não é uma regra, que toda regra tem sua exceção, sem sombra de dúvida. Mas diz o profeta, se você cria uma criança no caminho do Senhor, ensina direitinho para ela o caminho do Senhor, então você tem 98% de chance dessa criança ser um adulto cristão. Mas hoje a coisa que está mais difícil ver na igreja é esse interesse. Nós temos uma escola tão boa aqui na igreja, tem dia eu subo lá, para ver quantas crianças estão na escola aí. Faltou a metade hoje. Vou poupar meu adjetivo agora aqui. Porque nós temos avestruz. Você sabe como que é? Sabe, Policarpo, como que a avestruz cria? Ela põe o ovo e o macho que cuida. Ela não faz nada, só bota o ovo e cai fora. E o macho vai lá, cuida, nasce a avestruzinha, ele cuida da filhotinha. Então é o macho que cuida da avestruz, ela está só dando banda por lá. Então, às vezes tem mãe que tem um espírito de avestruz, né? Essa é a verdade, avestruz. E tem outros também. Vamos lá. Aqui vem Caim. O que é ele? Ele é um homem de negócio astuto. Ele cultiva os campos, inteligente, vivo, religioso, muito religioso. Observe os seus atributos. Simplesmente movam comigo por mais alguns minutos. Aqui vem ele. Ele sabe que tem ética. Ele deseja ir à igreja. Ele constrói para si uma igreja, faz uma oferta, faz um altar, coloca suas flores sobre ele, coloca ali frutos, oferece isto para Deus. Diz: aí está, Senhor, eu sei que nós comemos maçãs, foi aquilo que causou isto. Alguns de seus descendentes têm o mesmo tipo de ideia. Isto mostra
de onde ele veio. Pois bem, a diferença é esta, entre uma maçã e uma ovelha. Quase igual, não é? Você pega uma ovelha, põe de um lado, pega uma maçã e põe de outro. Que relação tem a maçã com a ovelha? Nenhuma. Que relação tem um cristão cheio do Espírito Santo com as pessoas que são religiosas, que oferecem adoração? Você percebeu a diferença? Aqueles que são religiosos, vêm na igreja e faz tudo o que aquele sistema, aquela denominação instrui. Eles guardam detalhadamente o manual da igreja, que toda igreja tem um manual, tem um livreto. Assembleia tem, Deus é Amor tem, já eu li, a Universal tinha. Conduta da igreja está ali. Conforme, como funciona essa igreja aqui? Vai no manual dela. Como funciona esse carro? Vai no manual do carro. Como funciona essa igreja? Vai no manual da igreja. Como funciona essa igreja? Vai no manual de Deus. Vai na Bíblia. E você vai saber como ela funciona, como ela batiza, como as mulheres se vestem. Vai lá e você vai ver como essa igreja funciona. Então, a diferença é da maçã para a ovelha. A ovelha aponta para a revelação. Abel toma uma ovelha, a melhor que ele tinha, a mais robusta, a mais gorda, a mais bem tratada do rebanho, e oferece a Deus. Caim pegou talvez uma bela de uma maçã que não tinha nem sequer uma picadinha de mosquito e pôs lá para o Senhor. Foi adorar o Senhor. Mas Deus não aceitou aquilo, porque Ele exige vida. Uma vida tem que morrer, para que o outro viva. Por isso, no Antigo Testamento, todo primogênito que nascia, ou seja, de animais ou um ser humano, tinha que oferecer um cordeiro pelo primogênito. Se não oferecesse, aquele animal ou aquele primogênito morria. Tinha que morrer alguém. Jesus morreu para que nesta noite nós reuníssemos ao redor da palavra, para ter esse tempo de adoração aqui, tá? Aí você então percebe o que é ser um crente formal. É como eu dizia antigamente, ele anda só pelo barulho da caixa, mas não sabe o que está batendo, não conhece o ritmo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele apenas é um frequentador de igreja. Ele nunca esmiuça a coisa. Ele não cava o suficiente, porque você tem que cavar, disse o profeta. Você tem que cavar, e vai aprofundando, vai cavando. E quanto mais você desce na sua escavação, mais você recebe de Deus. Você, meus amados, esse momento que vivemos, o maior privilégio, a maior bem-aventurança que cruzou este mundo, foi um profeta que manifestou a pessoa do Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, e ele ter passado por você, passou na sua vida. Esta voz chegou ao seu coração, esta voz atingiu a sua alma. Então não foi um vendedor de maçã que passou na sua casa para você ser um crente nominal, mas foi o Cordeiro de Deus que passou por você, e você viu o sangue derramado e a chance de receber, de ter vida eterna. Atributo. Eu escrevi aqui, Satanás não tem atributo, nem forma. Ele usou um animal para copiar a forma de Deus, que era Adão. Ele copiou Adão. Sabia? Satanás copiou Adão.
olhou para Adão e falou assim: eu vou copiar esse camarada aí. Só que ele copiou Adão. Ele fez a cópia de Adão usando a serpente, que ele não tinha atributo para trazer um Adão. Adão veio pelos atributos de Deus, entenderam? Acontece que Adão, antes que aquilo acontecesse, você viu aqui, quem pôs nome no cavalo? Nós lemos aqui agora, Adão. Quem pôs nome na ovelha? Quem pôs nome na corça? Todos os animais, nos pássaros, cada pássaro que nós chamamos por nome hoje, foi Adão que deu nome a eles. Tá? Adão tinha todo o controle desse mundo aqui. Não tinha nem um pé de urtiga, não tinha nem um pé de erva daninha, não tinha nada. Era o paraíso de Deus. O Éden estava estabelecido e o mundo era um paraíso. Mas quando ele copiou Adão, através de Caim, fez uma cópia, sabe o que aconteceu? Acabou. Aí apareceu urtiga, erva daninha, todo tipo de erva ruim. Aí apareceu a morte, aí apareceu as tempestades, os furacões e os terremotos. Aí apareceu a morte. A primeira coisa foi a morte, que ele matou Abel, seu irmão. Então ele só, por cópia não funciona. Copiar a vida cristã não funciona. Ser um imitador da vida cristã não funciona. Você não tem que ser um imitador. Nós não temos que ser imitadores. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra original para formar verdadeiros filhos de Deus originais. Por quê? Por que eu quero um subproduto se eu tenho o produto genuíno? Por que eu quero personificar se eu tenho o verdadeiro? Se nós temos o certo, por que eu quero o errado? Que ideia é essa, fazer coisa errada? Nós podemos errar assim como humanos, mas errar e levantar e bater o pó e se aprumar, não é isso? Que ideia dessa? Está sempre errando, metendo a cara na parede, fazendo coisa errada. Ah, não dá certo para mim. Dá certo sim. Faça o certo que dá certo, ué. Faça o certo que dá certo. Tem pessoa que não é capaz de confessar o pecado de jeito nenhum. Tem vergonha. Não é capaz de fazer um acerto com Deus. Faz uns 20 anos que eu não brigo com a minha mulher, né? Desde que eu entrei na mensagem, né? Mas quando eu brigava, eu tinha que se acertava depois, né? Não é? Fez assim, ó. Se acertava. Agora, se você briga com a sua mulher, vai lá e acerta com ela, ou briga com o marido, vai lá e acerta com ele. Se eu tive coragem para errar, eu tenho que ter muito mais coragem para acertar o meu erro, ué. É isso. Eu estou falando de casais que extrapola, que vocifera, que berra, chama o marido. Entendeu, né? Sai, perde as estribeiras e começa a falar aquilo que o marido não é, que se ele fosse, tinha que ter provocado aquilo. Você é um frouxo. Por que o homem sabe que é frouxo? Ou a mulher que afrouxou ele? Eu não gosto de você. O teu cheiro Lá em casa tem um tempero que a Sônia usa. Não, pelo amor de Deus, não põe esse tempero mais na comida, que eu não aguento comer esse tempero. Não sei que tempero que é lá. Tem um caminhão de tempero lá, ela sabe qual que é. E lá também ela usava um detergente. Oxa, quando usava aquilo eu ficava louco. Eu ia lá para a rua. Aquele cheiro me incomodava, me dava náusea. Entendeu? E quando você for namorar para casar, vê se o cheiro do moço não te dá náusea.
Vê se o cheiro da moça não te incomoda. Vê se o tempero está bem no ponto, tá? Você não vai engolir uma coisa que você não é obrigado a engolir, mas faça o que é certo. A gente ser enganado, está cheio de trapaceiro por aí. A gente dá um passo errado e depois pular para trás e acertar o passo, tudo bem. Mas tem situações que não tem jeito mais. Errou, acabou. Se uma mulher perder o respeito pelo marido, aquele casamento rodou água abaixo. Agora o marido também tem que fazer por onde a mulher respeita ele, né? Ou ele vai abrir um canal para virar um inferno. Então eu estou falando de confusão entre marido e mulher, de palavras agressivas. Agora, você fala que sua mulher errou, que fala que o marido errou, você não devia ter feito isso, é corriqueiro do dia a dia. Isso é conversa de casal o tempo todo, que é um convívio, é um convívio. E o convívio você tem que ter estrutura para ouvir, e para responder, e para ficar quieto se possível, para ponderar. Esse é o convívio. Agora estou falando de intriga. Casal que briga e passa um mês sem olhar na cara do outro. Aí não dá, né, chefe? Aí não vira, não. Aí sua casa virou bagunça mesmo. Virou trapo. Esse é o grande problema, tá? Por isso, deixa eu entrar mais profundamente no assunto, que eu nem cheguei no meio dele hoje. Mas eu vou chegar aqui. Só um momento. Eu estou tentando mostrar para a minha igreja a diferença dos atributos de Deus em nossa vida quando você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma peça a mais na nossa vida. O Espírito Santo não é uma peça para complementar a nós. O Espírito Santo é algo que faz parte, ele não está complementando a nossa vida e não é uma peça a mais. Ele apenas era aquilo que estava faltando, que era nosso. Ele veio e tomou lugar. Ele veio e entrou no seu lugar, porque você tem um lugar no seu coração para receber o Espírito Santo, porque você tem uma alma. Esta alma tem que estar, ela deve estar redimida. E o Espírito Santo é um agente que faz parte da nossa vida. Então quando ele entra ali, você sabe que ele entrou, você sabe que ele está ali, que ele cobra os nossos erros, cobra nossas falhas, ele nos corrige, e nós andamos corretamente com Deus, porque tem alguém para nos corrigir. É o Espírito dele em nossa alma, em nosso coração, que fala: não faça isto, não faça aquilo, não tome essa atitude. Por quê? Porque é a peça que era nossa, e Deus veio e entrou ali, e você foi completado. Um crente só se completa quando ele é batizado com o Espírito Santo e preparado para o arrebatamento, preparado para a adoção. Então não é uma coisa a mais que Deus coloca ali, é seu. Ele vem apenas na hora certa, no tempo certo, e complementa aquilo. E quando o Espírito Santo entra ali, aí que vem a grande história. Deus tem atributo de criador? Tem. Por isso que o profeta criou esquilos. Deus tem atributo de curador? Por isso que oramos, as pessoas são curadas. Deus tem atributo de misericórdia? Por isso somos misericordiosos. Deus tem atributo de amor? É por isso que nós amamos. Deus tem atributo de conhecimento? É por isso que você conhece o dia e a hora e a mensagem que Deus enviou. Quando o Espírito Santo chega
e aquilo completa na sua vida, terminou. Dali por diante ele será o seu guia. O Espírito de verdade nos guiará em toda a verdade. Ele nos guia passo a passo. E vai, eu duvido. Você vai casar? Aqui tem gente que vai casar, não vai? Se não casar, a coisa está feia, né? Tem gente aqui que vai casar. Você vai casar errado se quiser. Por que eu bato em casamento? Porque casamento errado te manda para o inferno, só isso. E o inferno não é lugar muito bom, não. É horrível. Então, você pode casar, ser bem-sucedido, você pode arrumar um emprego, ser bem-sucedido. Tem emprego que não é de Deus, é do diabo, é melhor se afastar dele, essa é a verdade. Tem ambiente que não presta, então Deus não vai pegar uma moça santa dessa para trabalhar no McDonald's. Qual outra aí? Fala outra aí que eu nem sei. Me veio na cabeça essa empresa aí. Mas a maioria hoje exige calça comprida. A maioria das empresas. Deus vai te dar um emprego que você continua sendo a mesma pessoa que você é, sem pintar a cara, sem mudar suas vestes, ser a cristã que você é, ser o cristão que você é. Deus não vai te dar um emprego para você ser porteiro de motel. Fala a verdade, que desgraça. Você trabalha numa empresa de segurança, tá? Você está lá numa empresa de segurança. Hoje o que tem de empresa de segurança está acima. Quanto mais aumenta a bandidagem, mais aumenta as empresas de segurança. Aí você entra lá e tal, na empresa de segurança, aí se hoje aqui eu vou designar o segurança Policarpo para fazer um plantão no motel X. Ô companheiro, eu não vou. Não me tenha por desobediente, não. Nem por arrogante. Eu não vou. Não, se você não for, o seu emprego termina aqui. Deus vai me dar outro. Estou indo embora. Temos uma infinidade de testemunhos de pessoas que não aceitaram a proposta, saiu, Deus deu outra melhor. Aí eu vou aceitar por uns dias só. Por uns dias. Esses dias, rola. Conheço uma moça que foi trabalhar numa empresa. E a empresa exigiu que ela usasse o uniforme. Conforme era a norma, ela aceitou e usou. Mas não ficou só aí, não. Ela desceu a ladeira. Acabou. Então, é o primeiro passo, o emprego. O segundo passo é a convivência lá dentro. O terceiro, acabou. Vocês entenderam, né? O terceiro, terminou. Foi para o abismo. Então, quando corta, não corta quando entra. Olha, é assim. Mas a nome da empresa é essa, então não me serve. Ou nós temos gente de fé ou não temos? Gente de coragem ou não temos? Porque se nós não temos fé nem para arrumar um emprego decente, que fé de arrebatamento vamos ter? É isso? Deixa eu lá. Falando de Caim, né? Deixa eu pular aqui um trecho. Adão era filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era filho de Deus, está lá em Lucas 3:38. Aquele puro princípio ali atrás. Adão era filho de Deus. E aquela inveja, e aquela ira, e tudo mais, não poderia sair daquela fonte pura. Isto teve que vir de outro lugar. E isto veio através de Satanás, que era um assassino. Para começar, a Bíblia diz
que ele era um mentiroso e um assassino. Para começar, aí está, ele matou o seu irmão. Ali estava um tipo da morte de Cristo. Então aquilo, naturalmente, ele criou 7 para tomar o seu lugar na morte, sepultura e ressurreição, Cristo. Aqui veio os seus gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Caim mudou para uma região remota, para a terra de Nod, e formou lá o seu povo. Do lado de cá, Abel morreu, 130 anos mais tarde, Deus levanta um 7, e então levantou um filho de Adão e um filho de Eva. Quando levanta um filho de Adão e um filho de Eva, agora, este homem chamado Sete invocou o Senhor. Ele tinha o sangue de Adão, carne de Adão, ossos de Adão. Adão vem de Deus e Sete veio de Adão. Tá? Cristo manifestou aqui na terra, Deus gerou um corpo, Jesus Cristo. Aquele corpo repousou todos os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus era ter filhos, e através de Jesus Cristo, Deus trouxe filhos através de uma igreja. Tinha que ter uma mulher para gerar filho. Teve uma Maria para levantar, trazer Jesus Cristo. Teve uma igreja lá no Pentecostes que gerou filhos e veio ao longo das eras. Então tem que ter um ventre santo, um ventre sagrado, separado por Deus para trazer filho. Tem que haver uma igreja neste tempo que está gerando genuínos e verdadeiros filhos de Deus. Amém. Deixa eu terminar com isso aqui. Vou dar um pulo, né? Vou contar uma historinha para vocês. Eu falei que um pouco na ceia. Quando Simão mandou um convite para o Senhor, ele já tinha projetado, ele já tinha arquitetado e preparou os convidados que estavam ao seu redor. Nós vamos fazer isso com ele. Queremos provar se ele é o Messias, mesmo se ele é profeta. Então vou mandar uma carta, ele vem e não vamos dar boas-vindas, vamos ver como que ele vai se comportar. Então Jesus tomou um trajeto. E Deus foi lá e pôs no coração de uma prostituta. Prostituta, não é mulher da alta sociedade. Ir naquela festa. Jesus vem e entra na festa. A mulher vem e entra na festa. Preparada para lavar os pés do Senhor. Preparada para ungir o Senhor, sem saber se ia acontecer ou não, mas ela cria que era a chance que ela tinha, era aquela, que ele estava passando por ali, era o tempo dela encontrar salvação, era o tempo dela encontrar vida eterna, ele estava passando por ali, ela passou na rua e o viu, por isso ela foi comprar aquele perfume caro. Agora, depois que ela entrou, ajoelhou, lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, e o profeta diz, ela se arrependeu tanto dos seus pecados. Aquele choro nos pés do Senhor era arrependimento. E que o profeta diz, não há arrependimento sincero sem lágrimas. Isso é de cortar a alma no meio. Sabe por quê? Porque arrependimento é mudança. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez eu não entre nisso aqui hoje.
Sabe que arrependimento é você ter vergonha da sua vida passada, dos seus atos. Sabe que arrependimento é ter tristeza dos pecados. Isso é arrependimento. Uma pessoa que nem sequer lembra das coisas erradas no passado, das coisas vergonhosas, e aceita Jesus, eu tenho muita dúvida dessa pessoa. E eu não tenho segurança dela. Porque arrependimento é sentir como quer dizer, uma aversão pelos erros, pelo passado. Isso é arrependimento, gente. E essa mulher, chorando nos pés do Senhor lá, ela estava lembrando de todos os homens que ela passou por ela e a vida degradada dela, e chorava e chorava. Quando ela olhou nos pés dele, estava limpinho. E correu assim, água pelo piso, água escura de pó da estrada. E o pé dele estava limpinho. Ela não fez meio serviço. Ela não fez um servicinho meia boca, ela não. Quando fizer para o Senhor, faça certo ou não faça nada. Ela limpou os pés dele, mas ficou limpinho, diz o profeta. Depois dos pés limpos, agora ela pega o perfume, quebra o vaso e unge os pés dele. Aí Simão pensava, não falou. Se ele fosse profeta, se ele fosse o Messias, ele ia saber que mulher é aquela ali. O profeta disse que Jesus, depois que ela fez o serviço, terminou. Simão, eu entrei em sua casa porque você me convidou. Não me destes boas-vindas. E essa mulher fez o papel do lacaio, pior que o lacaio. Você me considerou pior, porque o pior serviço da casa de uma pessoa era lavador de pés, lacaio. E Jesus não mereceu nem um lacaio para lavar os pés dele. E eu quero ser alguma coisa? O fez pior que o lacaio. Não vou usar o meu lacaio para lavar o pé desse homem. Já pensou nisso? Ele levantou. Eu entrei e você não lavou os meus pés, você não me deu unguento para tirar o odor da minha viagem, você não me deu boas-vindas, mas essa mulher diz que entrou, está chorando, lavou os meus pés e ungiu para o meu sepultamento. E vou dizer para você, Simão, que os seus muitos pecados são perdoados. Aí Jesus começou. Você reuniu com os maiores aqui e fez essa trama. Você convidou fulano. E você mandou essa carta, você fez uma armação. E o Senhor foi contando tudo que ele... E você está pensando que eu não sou Messias, que eu não sou profeta. E começou a revelar todas as coisas que Simão pensou sobre ele e aquilo que ele combinou. Acho que o homem amarelou. Como é que ele sabe que eu tramei que eu fiz essa carta, que eu mandei o mensageiro e que eu combinei com as pessoas para não aproximar dele, para isolá-lo, ficar distante dele como um leproso? Como que ele sabe disto? E o Senhor disse: e Simão, você vai morrer nos seus pecados. Esta mulher, a partir de hoje, ela não é mais aquela mulher de rua. E você perdeu a oportunidade de ser redimido. Você está perdido, porque os seus pecados não são perdoados. E as palavras do profeta foram essas. Depois que ela terminou o trabalho que ela estava fazendo, então ele disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. Ele começou a falar. Aí ele começou a falar. Não para ela, mas para você. Você não tem nenhum companheirismo comigo.
Não sabia disto? Porém, você me trouxe aqui embaixo e me assentou aqui para criticar de mim. E começou a contar e falar com Simão. Você nunca me deu água para lavar os meus pés, nunca me deu nada para me confortar. Eu assento aqui ansioso e com dores e nunca me deu nenhum azeite para a minha face. Ficou envergonhado de me dar um ósculo de boas-vindas ou de estreitar a minha mão. Ficou envergonhado diante de seus companheiros. Ficou envergonhado de fazer isto. Esta mulher, desde que ela entrou, ela nada fez a não ser esfregar os meus pés e banhá-los com as próprias lágrimas de seus olhos, e enxugou com toalha que eram os seus próprios cabelos. Então eu apenas lhes mostrarei lhe mostrarei se sou profeta ou não. Agora quero lhe falar só um minuto. Os seus muitos pecados são perdoados. O que é que aconteceu? Aconteceu algo tremendo ali. Aquela festa que era para ter um certo comportamento na festa, foi completamente mudado. Aquela mulher mudou a festa. A presença do Senhor mudou a festa. A presença do Senhor muda todas as pessoas que ele vem a ela. Mudou a vida daquela mulher e de tantos outros. E a vinda do Senhor nesse tempo mudou a minha, a sua, a nossa vida, e os nossos cultos são verdadeiros cultos de adoração ao Senhor. Deus abençoe. Nós vamos orar, meu tempo está bastante avançado. Eu conversei muito hoje aqui.